Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Porém, hoje a reflexão não será muito uma aula, nem vai ser direcionada basicamente para os meus alunos, nem mesmo para aqueles que costumam acompanhar os meus vídeos e já gostam de filosofia. Ah, Fábio, então para quem é que vai esse vídeo? Olha, vai principalmente para aquelas pessoas que ainda têm receio de se aproximar da filosofia. Claro que se você é meu aluno e se você já acompanha os meus vídeos, pode acompanhar essa reflexão que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que vai ser interessante e vai lhe abrir um pouco mais a perspectiva das coisas. Mas o foco é para aquelas pessoas que acham que a filosofia é aquela matéria ainda aborrecida, chata, sisuda. Então, se você acha isso, se você acha que a filosofia é chata, acompanhe comigo essa reflexão. Vamos ver se no final você muda de ideia. Bom, a pergunta que eu faço é muito simples. Por que tanta gente trata a filosofia como uma coisa chata? E eu não estou falando aqui daqueles que não gostam de filosofia ou não se aproximam da filosofia, não querem saber da filosofia. Eu estou falando daqueles que vivem da filosofia, que pensam a filosofia. E até mesmo alguns desses que se veem como verdadeiros filósofos. Por que eles tratam a filosofia como uma coisa chata? Por que essas pessoas têm a filosofia como algo aborrecido, pesado? Eu fico pensando sobre isso, né? Fico pensando por que é assim. Porque para mim não é. Nunca foi. Nunca foi. A minha filosofia sempre foi uma coisa leve, interessante. Mas quando eu começo a pensar sobre isso, eu até entendo um pouco essas pessoas. Porque quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando de uma forma de reflexão, de um conteúdo que se propõe a adentrar na profundeza do conhecimento das coisas. Poxa, se nós vamos entrar na profundeza do conhecimento das coisas, é óbvio que nós vamos nos deparar com muitas ideias assim bastante difíceis de lidar. Muitas vezes é isso, de ideias difíceis de lidar. Quando eu falo difíceis não apenas pela sua complexidade, mas por ser existencialmente difícil de aceitar certas situações, certas constatações, certas reflexões nos parecem realmente que nos trazem coisas tão profundas, e essas coisas profundas parecem que não são tão legais assim, né? Não são tão interessantes. E muitas dessas questões acabam entrando em pensamentos que são assim fundamentais para a compreensão da nossa existência. E poxa vida, nós não estamos falando de pouca coisa, nós não estamos falando de coisas superficiais, de coisa que, né, a gente pode levar como se não tivesse peso nenhum. Não, são coisas que têm peso, são coisas que têm importância, são ideias, são reflexões que fazem diferença na nossa vida. Então eu consigo entender um pouco por que tantos filósofos costumam tratar tudo isso com muita gravidade. Porque, pensando dessa forma, como eu estou falando, realmente são questões graves. São questões profundas, são questões que a gente pode dizer sérias. Sérias. Então, a filosofia acaba, muitas vezes, realmente se tornando um peso. Um peso para aqueles que refletem sobre ela. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, eu quero que vocês entendam isso. Eu acho que é tão importante entender isso. E eu acho que ajuda vocês, se ainda não gostam de filosofia, se ainda tem um certo receio de adentrar no mundo da filosofia, ajuda vocês a pensar melhor sobre isso. Entenda uma coisa, não é porque os temas são profundos, são graves e importantes, que nós precisamos tratar tudo com aquele ar sisudo, sabe? Não precisa ser assim. Sabe por quê? Primeira coisa,
Porque são sérios, não são? São temas profundos, não são? Bom, se são temas profundos e sérios, a primeira coisa que eles podem nos acarretar é um tipo de liberdade. Caramba, se eu tenho contato com aquilo que é fundamental da existência e por isso é sério, a primeira coisa que isso vai me trazer é uma certa liberdade, porque eu estou transpondo aquela barreira da ilusão, aquela barreira, aquela capa de fantasia, e estou entrando na verdade. Às vezes é dura, às vezes é difícil de aceitar, mas uma coisa é certa, ela me liberta. E caramba, se uma coisa me liberta, ela não precisa ser tão aborrecida para mim. Ela não precisa ser aborrecida para mim. Se ela me liberta, se ela me traz a verdade, se ela me faz compreender melhor a minha vida, o meu ser, me faz ver o mundo de uma forma mais ampla, isso não devia me trazer aborrecimento, sisudez, tédio, nada disso, pelo contrário, isso deveria me fazer mais efusivo, me fazer mais empolgado no final das contas. Vocês concordam comigo? Vocês concordam com isso? E é isso que nós temos na filosofia. Olha, quando Jesus Cristo fala assim, encontrareis a verdade e a verdade vos libertará, caramba, isso é muito sério. Porque a verdade liberta, porque a verdade nos coloca diante daquilo que não é mais ilusório. Caramba, o que nos prende na vida é a ilusão. O que nos amarra é a fantasia no sentido de fantasmas que nós temos na nossa cabeça e que muitas vezes não são realidade. E quando nós conseguimos ultrapassar isso, e a filosofia nos proporciona isso, essa possibilidade de ultrapassar essa ilusão, de ir além, de buscar algo mais, eu não tenho porquê me sentir aborrecido quando eu estudo filosofia, quando eu leio alguma coisa de filosofia, quando eu vejo uma aula de filosofia. Não tem como. Porque, independentemente da forma como aquilo me é trazido, pode ser até que o escritor seja aborrecido, o palestrante, o professor seja aborrecido, mas o conteúdo não é, porque o conteúdo me leva para uma profundeza do entendimento das coisas que me liberta, e a liberdade, ela tem que me levar para um estado de alma, de regozijo, de alegria. Vocês conseguem entender isso e conseguem concordar comigo? Vocês conseguem pensar isso que eu estou pensando? Porque eu sempre tratei a filosofia dessa maneira. E tem outra coisa. Quando você pensa a filosofia, quanta verdade, quantas ideias, quantos pensamentos, quantos autores existem? Nós estamos falando do quê? Olha a minha biblioteca, gente. Tem livros para lá até lá na frente, tem livros até lá do lado. São 2 paredes. É livro pra caramba, livro pra caramba. E cada livro, cada autor, é um universo diferente, um mundo diferente, ideias diferentes. Desses livros, nenhum eu lembro de ter lido e falar assim, isso aqui não serviu para nada. Até os mais superficiais, alguma coisa tem. Mas a grande maioria desses aqui que eu tenho, me trazem assim, verdades profundas e sempre algo que eu não conhecia. Não tem como, eu sempre saio da leitura de um livro diferente. Sempre saio mais rico, mais conhecedor, com uma visão mais ampla, com novas ideias, com novas perspectivas, sempre. Então, veja bem, são 2... Isso eu estou falando dos meus livros, né? Que não é nada. Não é nada que tem aqui. Se a gente for falar de tudo que já foi publicado, e vamos falar aqui, não é tudo. Só dos livros, assim, razoavelmente reconhecidos como relevantes. São 2.500 anos aí de pensamento, de ideias, de visões diferentes.
Vocês já pensaram nisso? Se você aí nunca se interessou por filosofia, ou até se interessou, mas não quis adentrar, acha tudo isso muito chato, pensa comigo o tamanho dessa riqueza, o tamanho, a amplitude dessas ideias, dessas concepções, dessas possibilidades. É uma coisa que eu poderia dizer infinita. Uma vida é impossível para ler tudo. Eu olho livros aqui na minha estante, assim, livros que eu não li ainda, e são vários. Eu falo assim, caramba, quando que eu vou ler? O que será que esse autor está falando? O que será que tem aí para mim? Para mim. Gente, é impressionante. Então, assim, a filosofia é um universo dos mais diversos assuntos tratados pelos homens mais inteligentes. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. E é isso que nos espera na filosofia. Então eu sei que quando eu entro em qualquer tema filosófico, qualquer autor filosófico, eu sei que eu vou entrar num mundo de infinitas novidades, infinitas revelações que vão se dar para mim. Gente, é impressionante. É impressionante. Você pega um livrinho, como esse aqui do Marie-Dominique Chanoux, ó, pequenininho, 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 né? Ó, ele tem quantas páginas? 60 páginas, não é nem um livro. É quase um artigo. Cara, o que eu aprendi com esse livro? Pequenininho, paguei R$10 na Amazon, imagina. Sem frete, R$10. O que eu aprendi com ele é quantas ideias eu tirei daqui. Não foram poucas, não, estou falando várias ideias que eu não tinha pensado, que eu não tinha refletido, que não tinham me vindo à cabeça. Quantas ideias eu tirei daqui? Olha, 60 páginas, R$10. Agora imagina a infinitude de livros. É até absurdo. Então, assim, não tem como esse processo do estudo filosófico, da reflexão filosófica, não ser uma coisa estimulante e desafiadora. Não tem como. Porque você o tempo todo está sendo colocado diante de questões, de problemas, de situações que são realmente um desafio ao seu pensamento, à sua reflexão, à sua visão de mundo. Você está sendo o tempo todo provocado, o tempo todo estimulado, o tempo todo levado a pensar sobre coisas que sozinho provavelmente você jamais pensaria. Aí eu pergunto para você, onde está a chatice da filosofia? Onde está a sisudez da filosofia? Onde está o aborrecimento da filosofia? Se você acredita que filosofia é uma coisa chata, é porque você não entendeu o que a filosofia é. Se você acha que a filosofia é uma coisa aborrecida, é porque você não tem a mínima noção do que se trata isso aqui. As pessoas às vezes falam para mim, Fábio, caramba, você tem essa paixão pela filosofia. Pô, mas não é para ter. É impossível você entrar nisso sem se apaixonar. A não ser que você seja uma pessoa que não se interessa nem um pouco por entender as coisas, por compreender as coisas. Tudo bem, se você é uma pessoa que não se interessa nada por compreender as coisas, realmente, a filosofia não tem nada para lhe oferecer. Mas se você é uma pessoa que se dispõe a entender, e aí eu acho que essa é a base do ingresso na filosofia, né? O que é preciso para ingressar na filosofia? Sede por conhecimento. Querer conhecer, querer saber. E não querer saber qualquer coisa, mas querer saber as coisas realmente profundas. As coisas realmente profundas, as coisas realmente que têm, assim, explicam o mundo e o sentido da existência. Se você tem interesse por isso, não tem como você achar a filosofia aborrecida. Claro que a forma, às vezes, pode começar a aborrecer. E aí o que a gente faz? Eu também pego livros que eu falo, pô, isso aqui é aborrecido, isso é chato, cara é chato. Mas aí o que eu tenho que fazer? Um esforço para superação daquele aborrecimento, porque a minha sede por conhecer é maior, meu desejo por entender, compreender as coisas é maior. Você está entendendo isso? Então, não tem como eu fugir disso. Não tem como eu fugir disso. A filosofia vai ser sempre assim para mim. Ela vai sempre me desafiar e vai ser sempre estimulante. Por isso que ela não pode ser
aborrecida. E ainda que haja essa coisa da gravidade dos assuntos, né? Pô, Fábio, mas os assuntos são muito graves. A gente está falando do sentido da vida, da morte, do fim de tudo, talvez, do sentido da existência. Cara, tudo bem, isso aí é grave, é sério. E outra coisa, às vezes você vai se deparar com verdades incômodas. Então é verdade, é isso mesmo. Mas, cara, tudo depende de como você encara essas coisas, como você vê tudo isso. A própria filosofia vai ensinar que você tem de saber dosar como você traz isso para a sua vida, para a sua alma, para a sua vida cotidiana. Quando a sede por saber é maior, cara, só o fato de você entender, ainda que as coisas sejam incômodas, mas só o fato de você entender isso te dá uma certa libertação. E no fundo das contas, todos nós vamos morrer mesmo, todos nós vamos chegar a um fim ou a algum outro lugar, mas esse mundo como nós conhecemos, essa vida como nós conhecemos vai terminar. Então assim, tudo é fatal no final das contas. E se é fatal, para que eu vou ficar aborrecido? Já que é fatal, eu vou viver essa fatalidade da melhor maneira. O que adianta eu viver 50, 60, 80 anos da minha vida lamentando a fatalidade? Não, é fatal? Beleza, é fatal, tá bom. Então deixa eu entender essa fatalidade. Deixa eu entender o que significa isso. Por que essa fatalidade? Por que eu estou aqui? Qual é o sentido de eu estar aqui? E até mesmo os conflitos, as dúvidas são estimulantes, gente. Que vida chata é uma vida de certezas absolutas o tempo todo, vida sem dúvidas, vida sem perguntas, né? Eu acho. Eu amo ter dúvidas, porque as dúvidas me estimulam a querer saber. E quando eu resolvo algumas, eu corro logo atrás de outras. Porque isso é estimulante também. Então, antes de nós estudarmos filosofia, o que eu aconselho? Prepare a sua cabeça para você encarar a filosofia de uma maneira diferente. E aqui está a minha dica. O que acontece? Às vezes a pessoa vai entrar para os estudos filosóficos, já entra com a gravidade que ela espera que a filosofia tenha. Então assim, agora eu vou virar um estudante de filosofia. Então já assume aquela carcaça enfadonha, aborrecida, estudar coisas sérias, e agora eu vou cair aqui nessa chatice cotidiana do estudo filosófico. E claro que isso contamina. Agora, se você fizer diferente, fala assim, caramba, vou começar a estudar filosofia, e como o professor Fábio falou, cara, eu vou tentar olhar para isso como uma grande diversão. A gente pode dizer assim, como uma grande diversão, como uma grande fonte de estímulo, de algo que fomenta a minha alma a querer mais, como uma fonte de diversidades infinitas que me atraem e que me movem, sabe? Pensar dessa maneira, pensar a filosofia como algo estimulante, preparar a sua cabeça para pensar a filosofia dessa maneira. E aí eu te garanto, se você entra no estudo filosófico dessa maneira, você vai ter muita surpresa. Você vai ter surpresas incríveis, porque você vai estar aberto. Sabe, muito da nossa vida é o quanto nós estamos abertos. Como nós significamos aquilo e o quanto nós estamos abertos. Por exemplo, se você entra para um estudo filosófico já pensando assim, eu não aceito isso, não aceito aquilo, você perdeu a graça da filosofia total. Porque a graça da filosofia é exatamente você se misturar em meio a um mundo louco de ideias, das mais diversas, e ficar brigando com elas. Brigando não é dizer não concordo, mas ficar tentando entender o que isso quer dizer, se você de repente não concorda, por que não concorda, é buscar os autores em seus debates entre eles mesmos, sabe? É isso que faz a vida da filosofia ser interessante. Então você não pode entrar nem muito grave, você não pode entrar muito fechado, muito linear, você não pode. Você tem que estar aberto. Então, olha, se você ainda não entrou na filosofia, não se interessou por filosofia, tá aqui o meu convite, tá? Tá aqui o meu convite. Por isso que eu falei que essa aula não é bem para os meus alunos, porque eles já estão
Não é bem para os que eu acompanho aí os meus vídeos, porque eles também já gostam de filosofia, mas mesmo para vocês que são alunos ou que veem meus vídeos, também serve para você, porque talvez você esteja encarando a filosofia de uma maneira equivocada. Talvez você esteja encarando a filosofia de uma maneira muito grave, muito chata, muito aborrecida. A filosofia não requer isso. A filosofia requer uma leveza. E se você olha o grande pensador, quando você vê Sócrates, por exemplo, pô, Sócrates tem uma leveza tão interessante, ele é leve. Apesar de tudo, apesar de ele estar falando da morte, apesar de ele estar falando do sentido das coisas, falando às vezes de coisas que teoricamente são aborrecidas, ele passa uma leveza interessante, né? É uma coisa leve, gostosa. Você tem vários autores, você tem alguns autores que são aborrecidos mesmo, mas você tem outros. Você fala assim, cara, como é que ele trata as coisas com leveza? Você pega um Chesterton, é a mesma coisa, que leveza é aquilo? Que beleza é aquilo, que coisa boa. Eu vou falar uma coisa até estranha. Até você pega São Tomás de Aquino, também ele tem uma leveza, por mais que ele seja grave. Ele pessoalmente era grave. Ele pessoalmente era muito grave, mas o texto dele, a reflexão dele não é. É leve, é gostosa. Por quê? Porque a cada parágrafo do São Tomás, você vai vendo assim as coisas se abrirem. E não tem como ter peso nisso. Não tem como ter peso. E a gente pode falar de vários autores. Ó, vou dar exemplo. Ortega, você lê Ortega, é leve. É leve. Ó, eu vou mais longe. Até os autores do negativo, do absurdo. Você pega um Camus, você pega um Sartre. Eles também têm sua leveza. Eles também têm sua leveza. É a leveza na gravidade das coisas, mas tem a leveza da compreensão, tem a leveza da reflexão, a leveza do abrir o olhar, do fazer olhar de uma maneira mais clara, tá? Então tem isso, tem isso. Então é isso que nos espera. Então se você é meu aluno, se você é meu seguidor aí, que acompanha os meus vídeos, ou se você caiu aqui e não curte filosofia, nunca gostou e acha que filosofia é muito chata, ó, tá aí. Filosofia está aberta para você também, porque a filosofia é uma grande, no fundo, uma grande diversão. Uma grande diversão. A filosofia é sempre estimulante quando você a encara da maneira certa. Tá bom, gente? Então, essa foi a minha reflexão de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima.